Olá, vamos apresentar sobre o experimento 13, fototransistor. Me chamo Sofia Victoria Bispo da Silva, matrícula 2020-63542 e faço engenharia eletrônica. Oi, me chamo Karen Júlia, matrícula 2020-17648 e também faço engenharia eletrônica. Temos como sumário o objetivo, materiais, procedimento experimental, dados experimentais, gráficos, questionário, fórum, conclusão e referência. O objetivo desse experimento era a introdução ao comportamento de fototransistores infravermelhos de silício, caracterização elétrica de fototransistor com a obtenção da sua curva de corrente por tensão característica, ampliação opticamente isolada de pequenos sinais com fototransistor LED e LED infravermelho. Material utilizado foram LED infravermelho, um fototransistor, uma fonte, multímetro, gerador, osciloscópio, capacitores, resistores e resistores. A parte 1 era para a gente montar um circuito da figura 1, usando uma tensão DC1 de 0 a 5 volts e uma tensão DC2 fixa em 5 volts. Preenchendo a tabela a partir das medidas de tensão realizadas no circuito. A figura 1, que a figura A seria essa. Esse foi o circuito que a gente montou. A gente fez... a gente preencheu as tabelas de acordo com... utilizando os multímetros, né? Utilizando multímetros. V1, V2, VLED e LED, VFTR e FTR, a gente utilizou fórmulas. O LED, a gente utilizou essa fórmula, foi VDC1 menos V1, achamos esses resultados. E LED, a gente utilizou VLED dividido por 100 ohms, e achamos esses resultados. V, tensão do fototransistor, a gente utilizou essa fórmula, que foi VDC2 menos V2, que era V2, e o VDC2, que era 5, né? A gente teve esses resultados. E a corrente do fototransistor foi tensão do fototransistor menos 33 k ohms. E tivemos esse resultado. Depois disso, isso aqui foi a nossa montagem do circuito com os transistor, fototransistor e o infravermelho e o resistor. Depois disso, tivemos que plotar os gráficos. A gente plotou no osciloscópio, que a gente obteve esse resultado do nosso gráfico. Para a parte 2, pede que a gente esteja montando o circuito da figura B e configurando os valores no nosso gerador de função, como VPP 5 volts pico a pico, né? Offset mais 2,5 volts, além de estar ajustando para uma senoide e seja numa frequência de 30 Hz. Pede para a gente obter uma curva quase estática, né, do valor da corrente vezes extensão de CE, que no caso é o nosso fototransistor, né, no modo XY no osciloscópio. Então, a gente pode verificar aqui que essa curva há uma variação do fluxo de fótons emitidos pelo LED, porém ela chega a ter uma proporcionalidade, né? Como a gente pode ver, ele começa abaixa e aumenta o pico, depois abaixa novamente, sobe um pouquinho e a gente consegue ver uma certa proporção nisso, né? A gente pode ver que há uma cópia aí, né, de acordo com o fluxo de fótons que é emitido pelo LED. Na parte 3, pede para a gente fazer um circuito amplificador, né, de pequenos sinais, ajustando uma senoide com uma amplitude do gerador de sinais, com V entrada. Como a gente pode ver aqui que o V entrada vai aqui antes do nosso LED.
E pede também para que a gente encontre um ponto de operações com maior ganho, né? Além de achar o valor para VDC e minimizar a senoide, né? Então, aqui temos o nosso circuito montado. E aqui a nossa parte gráfica, né? Pede também para a gente estar aí ajustando de acordo com a tensão obtida, que foi aí o que a gente foi ajustando a partir do valor anterior. E temos esse gráfico, né? Esse é o gráfico que a gente obteve, ajustando a frequência e o ganho da tensão obtida, com o valor de VDC1 achado, né, no anteriormente. E a gente utilizou a senoide, né, para dar uma exemplificação melhor graficamente. Para a parte do questionário, pergunta se o fotodiodo for substituído por fototransistor, é possível ganhar também tensão no circuito amplificador, a figura C, né? E pede para justificar a resposta. Então, no caso, se a gente for trocar, não é possível, porque o fototransistor tem a sua corrente controlada conforme a luz, né? Então, ele ganha corrente assim que vai amplificar o sinal da entrada, fazendo que a tensão de saída pode ser maior do que a tensão de entrada fornecida. O fotodiodo, ele também gera sua corrente através da luz, só que não ganha essa corrente, né? Apenas com esse dispositivo eletrônico é preciso compor mais, adicionar um amplificador no circuito para a gente estar convertendo, né, essa corrente em tensão. E depois sim a gente vai conseguir amplificar. Então, a gente pode ver que ele precisa de mais complexidade para a gente estar amplificando o sinal. Ainda no questionário, né, pede para a gente estar apresentando as de ganho de tensão, de corrente e de potência. Então, de acordo ali com as fórmulas bases, né, a gente manipulou para a gente estar conseguindo obter essas fórmulas, além de considerar também a resistência interna do gerador de 50 ohms. Então, essas foram as nossas equações obtidas para esses valores. Como a gente pode estar concluindo esse experimento 13, né? Toda essa base teórica, como a gente pode estar usando o fototransistor, além dos conhecimentos aplicados, né? Então, a gente pode ver que ele é um circuito bastante completo, né? Comparado a outros, como o foto... Fora de discussão, a gente vai falar como que foi fazer a construção do experimento para a gente. A opinião em geral. Para mim, a parte mais difícil foi a construção do gráfico. E achei interessante trabalhar também com fototransistor, porque ele é um transistor que emite luz. Então é bem diferente, não é só um transistor. Então, para mim foi interessante isso. Eu concordo com a Sofia, principalmente em relação a ser um fototransmissor que emite luz, né? Que a gente consegue estar visualizando ali sem precisar de medir com o osciloscópio, o gerador de função. Então, visualmente, a gente já tem, já dá para ver essa diferença conforme a gente vai mudando a atenção ou outros fatores que pede o experimento. A montagem foi muito tranquila, então foi um experimento muito bom de fazer. Para a construção do slide, para responder os questionários, a gente utilizou o slide do professor e o vídeo que ele disponibilizou. E é isso, pessoal. Obrigada por assistir. Isso é tudo bem, pessoal.